começar então. Gente, boa tarde a todos. Mais uma aulinha aí gravada, boa tarde galerinha do YouTube, então deem like aí no nosso vídeo. Perdão pelo atraso novamente, 12h40 já, tudo culpa da Ana, mas eu vou tentar fazer a aula mais rapidinho agora, que eu acho que vai ser tranquilo. Antes de começar, como eu tinha falado no grupo, hoje vai ser, em tese, assim, nossa última aula minha. Vem cá, Ana, vê se começa. Vai ser nossa última aula minha e da Ana como presidentes. Não, enfim, vai ser nossa aula comemorativa de fim de mandato, de semestre, porque vamos sair agora. Eu vou pro intercâmbio, a Ana, a gente está quase 3 anos no debate, mais de 1 ano na gestão. E é muito legal ter visto esse projeto crescer tanto assim. A gente está 2 anos na gestão. A gente tá 2 anos na gestão, realmente. De tipo, agora eu vou falar a partezinha emocional assim, claro. De tipo, quando a gente entrou, o projeto era basicamente eu, a Ana e o Díris debatendo com a Júlia, tentando formar um meias casas com um iron, às vezes era 2 irons, debatendo online no finalzinho da pandemia e sem aula, sem nada, assim, e agora ver esse projeto tão maior, assim, é muito bom poder ver isso. Ai, gente. Você vai chorar no começo da aula, né? Não vou chorar. A gente vai gravar essa parte. Por isso não sei porque você tá gravando. Mas enfim, gente, é realmente muito isso que o Pedro falou. Tipo, ver vocês engajando com um projeto, tipo, em que a gente tava... Eu vou chorar. Que no começo era, tipo, eu contra o Pedro e o Diller julgando. E agora tá, tipo, muito mais gente, ainda mais a galera no grupo. O pessoal estando em campeonato hoje e a gente estando aqui dando aula pra vocês. O Rafa vai chegar daqui a pouco. Então, ver o projeto crescendo realmente é muito gratificante pra gente. Ver que tudo que a gente fez valeu a pena. Obrigada, gente, por acreditar no projeto. Ai, eu... Mas enfim, vai ter ainda a festa de despedida da gestão. Vocês são todos convidados, na verdade não convidados, vocês estão sendo obrigados aí, senão vocês vão cortar todos os debates. Sim. Vão na nossa festinha e uau, galera. Depois do momento emocional, vamos falar de treino. Essa última aula, a gente não chegou a dar ela todos os semestres, até porque não é uma matéria assim tão, tipo, nossa, essencial, regrinhas de debate, mas é mais, tipo, táticas avançadas ou, tipo, um aprofundamento de tudo que a gente viu. Por isso que eu, inclusive, gosto de começar com uma recapitulação, assim, mais ou menos das aulas. Não foram exatamente cada tema desse uma aula, vocês viram que eu fiz igual aqueles trabalhos de escola que você não conseguia botar o título inteiro de mini Não foi exatamente essas aulas, assim, algumas foram juntadas e tal, mas no geral, o que era pra gente ter, assim, de vocês terem uma ideia de debate. Primeiro, introdução, sabe, regrinhas básicas e o AMEIA, principal estrutura de argumentação, então, afirmação, mecanização, explicação e impacto, que a gente explicou na primeira aula e tal, que é o básico para você estruturar cada um dos seus argumentos e o seu caso inteiro. Depois a gente viu o prep time, dicas básicas assim, de quanto tempo dura, o que você tem que pensar, assim, uma parte mais de brainstorm, outra parte mais de prever outro caso, outra parte mais de blindagem do seu caso, e todo o fechamento e as diferenças entre o prep time por exemplo, do primeiro-ministro e da galera da segunda oposição, qual que é a diferença de tipos de pensamento que você tem que ter, de desespero mesmo para formar um caso já e tal. Depois vem uma leitura de moção, vocês viram o que é moção de agente, moção comparativa, moção de pólice, por exemplo, e como que isso influencia, vocês viram como identificar o problema da moção e por que o debate todo tem que revolver ao redor disso. Depois vem uma mecanização, a importância de vocês fundamentarem cada um dos seus pontos, no caso de vocês, em argumentos lógicos e ir até o ponto mais intuitivo possível e, claro, também como destruir a mecanização dos outros. O que mais? Utilitário principiológico, essa parte mais falando sobre impacto, os 2 tipos de argumentos principais que a gente tem no debate, o argumento utilitário, mais simples, mais intuitivo, que a gente vê mais assim na maioria dos debates, e argumentos principiológicos, inclusive temos uma grande presença ilustre aqui, depois eu vou pedir para você vir aqui na frente dar uma palhinha sobre isso. Matheus Beninca, que literalmente criou o conceito de princípios no movimento de debates. Depois vimos também a aula de primeiro-ministro e de oposição, a importância de criar o frame, a importância de vocês estabelecerem como vai ser o debate para as próximas bancadas, o ônus e bônus. Adjuntos, a importância de completar o primeiro-ministro e da oposição, no sentido de fechar casos, no sentido de apresentar cenários, que eu vou falar bastante aqui. Depois vimos as segundas bancadas, extensões, a diferença de extensão vertical e horizontal, e o WIPs, as regrinhas chatinhas específicas de WIPs, a necessidade de revisar o debate inteiro, de pautar para o adjudicador o que foi o debate, quais foram os temas principais, os questions principais do debate e tal, para poder fazer a adjudicação mais simples. E agora, queria passar um pouco a gente vai passar um pouco sobre tudo isso para falar sobre sopesamento de argumentos e comparação de casos. Até aqui tudo bem?
Aqui foi mais só uma passada por cima. Depois vocês podem ver quase todas as aulas, acho que só de extensão a gente não gravou, estão lá no nosso YouTube. Beleza, sopesamento de argumentos. Sopesamento de argumentos, vocês podem ver tanto do viés do debatedor, quanto do viés da justificação. Porque esse é essencialmente o trabalho da justificação. Você vai comparar os casos, e geralmente para comparar os casos, para você poder fazer uma classificação, não sei quantos de vocês aqui já puderam julgar, como eu sempre falo, é muito importante que vocês não só debatam como julguem, porque é uma visão completamente diferente do debate que vocês têm e ajuda vocês a debaterem melhor, no sentido de a gente não chega e já vai botando, pô, gostei muito desse caso, vai ser primeiro, esse aqui foi mais ou menos assim, terceiro. A gente compara caso por caso, os dois de cima, os dois de baixo, o verticalmente e as horizontais e as diagonais, justamente para poder ter uma posição de cada um dos casos do debate que ficou, de cada uma das bancadas, em relação a todas as outras. E daí que a gente puxa uma classificação de primeiro ao quarto. Então, esse é basicamente o trabalho da adjudicação. Mas, uma técnica muito importante de debate é vocês saberem ajudar, induzir a adjudicação a tomar o rumo de pensamento, ser convencido que o seu caso é melhor, obviamente. E por isso é tão importante vocês deixarem o mais explícito possível o sopesamento de argumentos. Explícito possível a comparação dos casos, entre o seu caso e todos os outros, ou no caso de primeiras bancadas, por exemplo, entre o seu caso e casos possíveis, se você não viu ainda, entre o seu caso e o caso só da sua bancada diretamente oposta, que é o que a gente vai ver agora. Então, por isso, a grande importância dessa parte de sopesamento de argumentos. E aqui eu botei uns pré-requisitos de sopesamento de argumentos, coisas que você tem que ter como a base para você conseguir falar e deixar bem claro para a adjudicação. Mesa, a gente ganha, eu como primeiro governo, por exemplo, ganho das oposições que fizerem o caso X e eu ganho da minha bancada inferior que fizer um frame diferente, fizer uma abordagem diferente. E por que eu ganho disso? Primeira coisa, muito importante, especialmente para as segundas bancadas, se vocês estiverem com calor, gente, dá para ligar o ar aqui também, mas vocês sabem, só que tem que fechar a janela, abrir umas ali. Primeira coisa muito importante é fazer com que os casos falem a mesma língua. O que eu quero dizer com isso? Isso, inclusive, que é algo que, se vocês já participaram dos debates anteriores, eu não pude participar tanto nessas últimas semanas, mas é algo que eu falei bastante nos primeiros debates de vocês, principalmente quem entrou nesse semestre, que parece que cada um tá fazendo monólogos, sabe? Isso é um erro muito comum de quem está começando e tal, porque é muito menos intuitivo você tentar levar até a justificação, tipo, passo a passo, mesa. Esse ponto especificamente do que eu falei é mais relevante do que esse caso especificamente que a outra bancada falou. É muito mais intuitivo de fazer como se fosse palestra ou seminário que a gente já faz aqui na faculdade e tal, que a gente só expõe a nossa parte e deixa que o leitor interprete como quiser. No debate é muito mais importante que você deixe explícito assim como que isso se relaciona àquilo. Então, quando eu falo fazer com que os casos falem a mesma língua, é fazer com que o adjudicador consiga perceber, claro, que o seu é melhor que o outro, mas nos termos do outro, e que vocês estão debatendo nos mesmos termos. Exemplo, a moção da semana passada foi a da quebra de patente, né? Alguém lembra? Enfim, eu acho que foi, e essa que eu pensei no exemplo, então vai ser essa. Como é que era? Esta casa, com países de terceiro mundo, quebraria as patentes de vacina, algo assim. Ou apoia a quebra de patentes de vacina. Essa moção saiu na pandemia ainda, né? Então, mais ou menos esse é o contexto. O que é fazer com que os casos falem a mesma língua? Se eu, como governo, fizer um caso totalmente sobre pós-colonialidade e tal, que tem que ter justiça para os países subdesenvolvidos, eles têm que cagar para regras arbitrárias dos países desenvolvidos de patente e tal, e as oposições todas fazem um caso sobre, especificamente, sem conversar sobre como as patentes são importantes para fomentar a inovação na indústria farmacêutica e tal, porque você só vai lá pesquisar anos um negócio que pode dar em nada, porque você sabe que você pode ficar muito rico com uma patente. Como é que eu, como adjudicador, boto numa balança e falo o que ganha? Inovação na indústria farmacêutica ou justiça para os países subdesenvolvidos? Eu preciso ter um modo de ver como que essas duas coisas se relacionam, porque eu posso pensar em justiça dos países subdesenvolvidos de diversas formas além de patente de vacina, de diversas formas além de especificamente quebrar patente de vacina. Assim como eu posso pensar na questão de incentivo ao desenvolvimento da indústria farmacêutica, sem necessariamente isso afetar países subdesenvolvidos, sabe? Esses dois temas, eles têm um mundo próprio deles cada um, mas se os debatedores não me mostrarem onde tem interseção entre esses dois mundos, fica muito mais difícil e vocês arriscam muito mais uma adjudicação que vai pelos seus vieses próprios, sabe? Então, se são dois casos que não conversam, por exemplo, vai ter juízes que vão julgar mais importante,
basicamente tem que botar o juiz para falar o que ele acha. Em vez do que ele viu no debate, ele vai ter que fazer uma decisão sobre, olha, eu acho que no geral, como esses casos não conversaram, como eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, no geral, eu acredito que a maioria das pessoas acha que a justiça para países subdesenvolvidos é mais importante. Então foda-se todo o seu caso sobre inovação na indústria farmacêutica. Não vou nem poder considerar como que afetaria um mundo em que todos os países subdesenvolvidos quebrassem essas patentes, não vou nem poder cogitar como que seria o impacto negativo disso, de, por exemplo, a longo prazo, a gente ter menos vacinas fodas, assim. Faz sentido para vocês? Se eu faço uma conexão, eu como governo faço uma conexão mais direta, no sentido de, por exemplo, falar que a quebra de patentes de vacinas, primeiro diminuir o impacto negativo tal, de acabar com a inovação. Falar que a gente quebrando só a patente de vacinas especificamente, não vai ser um baque na indústria farmacêutica, que vai parar de produzir vacina, vai parar de produzir tudo, por alguns motivos. Primeiro, porque grande parte das vacinas são, ou parte importante das vacinas são produzidas já, por exemplo, nos países subdesenvolvidos. Posso citar o Butantan, posso citar a Coronavac da China, Coronavac, né? Enfim. Então aí vocês estão vendo como que eu estou entrando no mundo do caso do meu oponente. Eu não estou só falando que qualquer medida que vai beneficiar os países subdesenvolvidos em relação aos desenvolvidos que mantêm táticas predatórias, por exemplo, de vender vacina, vender remédio e tal. Não estou falando que é sempre justificável quebrar patente, quebrar a regra comercial e foda-se. Eu estou entrando no mundo dele, estou entrando nas hipóteses dele que ele falou, estou entrando em toda a importância e relevância que o outro caso me trouxe, ou que vai me trazer, se por exemplo eu for primeiro-ministro, eu já tenho que considerar que esse vai ser o caso provável de oposições. Estou entrando nesse mundo e falando porque que ainda assim o meu caso ganha. Porque não vai ser um impacto tão grande, por exemplo, eu falar do Butantan, da China, ou não vai ser um impacto tão grande porque desenvolver vacina é uma coisa, mas tem toda uma cadeia anterior de desenvolvimento de produtos químicos específicos, de reagentes específicos, que a gente não vai estar quebrando patente de nada, eles vão continuar ganhando dinheiro. Ou que a gente não vai ter um impacto tão grande assim porque essa medida só vai ser tomada em situações emergenciais, que não vêm a todo tempo e não vão quebrar a indústria farmacêutica para sempre. Faz sentido na cabeça de vocês de como que eu estou entrando nesse outro mundo e agora o educador não tem que pensar abstratamente. Eu quero ser pós-colonial ou quero proteger a pesquisa científica médica. Ele pode pensar nos termos de, olha, se eu tenho essas duas preocupações que ambas as bancadas me mostraram como é importante, pô, nesse exemplo que eu dei agora, só o governo me mostrou como é que é importante em relação à proposta específica de oposição. Portanto, o primeiro governo ganha de primeira oposição. Fez sentido? Alguma dúvida sobre isso? É isso que eu quero dizer sobre os casos falarem a mesma língua. Se eles estão em dois mundos opostos, ou dois mundos separados, eu não consigo comparar, eu não consigo fazer uma classificação justa para vocês. Aí vai muito dos vieses já pessoais do adjudicador. Além disso, pré-requisito também para sopesamento, identificar os pontos em disputa entre as bancadas, o que a gente chama de clash. Eu sou meio contra esse uso assim, para qualquer coisa de chamar em termos de debate em inglês, mas enfim. Os pontos de disputa são os clashes do debate. Eu vi a aula da Isa, que ela deu, acho que semana retrasada, ela falou um pouquinho sobre isso, então vou ser rápido. Quais são os clashes no debate? São os pontos de disputa no debate. No sentido de, nem tudo vocês vão discordar entre bancadas de governo e oposição nos debates. Nem tudo em questão de frame, em questão de abordagem, em questão de qual é o caso mais importante, em questão de qual que é o status quo, em questão de qual que é o grupo mais importante a ser protegido nessa moção, pelo problema dessa moção. Então, vocês têm que focar a maior parte do tempo de vocês nos pontos em disputa. Porque se tem algo que já está posto no debate, não adianta você explicar algo que a outra bancada já vai explicar para mim. Ou não adianta você gastar tanto tempo assim argumentando coisas que não vão ir para a disputa final, não vão ir para a minha comparação final. Eu não vou ficar comparando, por exemplo, nesse exemplo das vacinas, deixa eu pensar, que o problema da moção tem íntima relação com a pandemia. Então não necessariamente vai ser um ponto de disputa que essa é uma medida para ser tomada emergencialmente, essa é uma medida que é motivada por uma crise de saúde pública que a gente nunca viu, como o coronavírus, por exemplo. Então não adianta eu ficar comparando quem que definiu melhor por que a gente está debatendo quebra de patente de vacina. Faz sentido? Não adianta naquela moção do OnlyFans, Ana, você lembra? A moção? Escrita certinho, não. Era tipo, essa casa como movimento feminista lamenta que personalidades públicas, celebridades e tal, criam OnlyFans, um negócio assim. Eu não vou ficar debatendo que por exemplo, que a pauta de liberdade sexual é importante para o movimento feminista como um todo. Porque isso ambas as bancadas vão aceitar, sabe? Não é sobre isso o debate, é justamente sobre
um ponto além disso. No caso de governo, seria, por exemplo, falar que essa liberdade sexual não é bem expressa por aplicativos como o OnlyFans, que fazem, na verdade, sei lá, diminuir a figura da mulher a um objeto sexual. Ou no caso de oposições, seria falar que essa liberdade sexual deve ser expressada ao seu maior grau, no sentido de que as mulheres estão ganhando dinheiro com isso, ganhando dinheiro em cima de, sei lá, caras machistas, misóginos que vão gastar fortunas assim com um negócio que com o OnlyFans, por exemplo, e ela se torna uma mulher independente por seus próprios meios, sem depender de mais ninguém. Que eu acho que esses foram os dois casos que eu lembro dessa moção. Então, não debatam o que não está em disputa, certo? Por fim, sopesamento de argumentos. Aqui eu já vi em algumas formações essa diferença aqui que é mais técnica do que realmente importante para o debate de vocês, que é casos vocês comparam e argumentos vocês sopesam. No geral, o que isso quer dizer? Que, espero que vocês lembrem que eu falei na primeira aula que a gente falou na primeira aula sobre a estrutura da argumentação, do AMEI, mas isso aqui é só uma parte do que vai ser o que realmente ganha debate. O que ganha debate não é seu argumento, é seu caso. Seu caso é composto de 1, 2, 3 argumentos, do frame que você pôs, então no sentido de qual abordagem é mais importante para essa moção, de toda a parte refutativa que trouxe você e sua dupla. Então, é muito mais importante para vocês ganharem um debate é vocês terem um caso forte do que meramente argumentos dentro desse caso fortemente. E a diferença técnica que eu falei para vocês, que eu vi algumas informações, é que argumentos se sopesam e casos se comparam. Geralmente, o que vai estar em disputa no final, o que os adjudicadores vão estar discutindo é qual argumento desses dois aqui principais que eu vi, por exemplo, entre essa bancada e essa bancada foi melhor. Aí ele está realmente sopesando argumentos. Quem tiver o melhor argumento vai ter o melhor caso, ganha o debate entre essas duas bancadas. Mas nem sempre a disputa final vai ser por argumentos. Muitas vezes temos, por exemplo, duas bancadas que as duas trazem argumentos ótimos, muito bem construídos, difíceis de se comparar. Porém, uma das bancadas fez uma abordagem muito menor da moção e atinge um número muito menor de pessoas, enquanto a outra bancada atinge um número muito maior de pessoas. Eu, como adjudicador no final, eu vou pensar, eu não consigo botar defeito em nenhum desses argumentos. Então, na minha análise de sopesamento, deu empate, basicamente. Mas eu vou botar a bancada X na frente da bancada Y, porque ela fez uma abordagem que afeta muito mais pessoas. Então, por exemplo, se eu fizer um argumento perfeito, no exemplo da moção de patentes, se eu fizer um argumento perfeito sobre como que a indústria farmacêutica vai colapsar se começar com esse precedente que pode quebrar a patente de vacina porque tem uma crise de saúde pública. Eu faço um argumento baseando que a partir do momento que se quebra numa situação como o coronavírus, vai começar a se quebrar em situações menores e menores e menores, ao ponto de que vai ter uma insegurança jurídica muito grande de que vai fazer com que as indústrias farmacêuticas invistam menos em questões como vacinas e invistam mais em tratamentos, em fármacos de tratamento, que é muito mais caro, obviamente prevenir é muito mais fácil, muito mais barato do que remediar. E no longo prazo pode ser que a indústria farmacêutica não quebre, mas a gente vai ter um custo de saúde pública muito mais caro para todo mundo. Finge que eu faço esse argumento perfeitamente. E do outro lado tem um argumento mais feijão com arroz de países subdesenvolvidos, de que foda-se que no longo prazo vai ter isso, porque isso já é o status quo, de que países desenvolvidos já empurram goela abaixo de países subdesenvolvidos muito mais questão de medicação, porque é muito mais lucrativo para eles do que de vacina. Tem que ter uma pressão política muito maior para a produção de vacinas, tanto que são institutos como o Butantan, como os da China lá, que produzem que botam pressão para fazer essa vacina mesmo. E eu faço um argumento perfeito sobre como que quebrar a patente é importante. Só que nesse caso aqui, da oposição, eu foquei mais em como que isso afeta a comunidade científica. Que muitos cientistas que, tipo assim, vão ter muito menos chance de terem uma carreira lucrativa em pesquisa de vacinas, por exemplo. Isso emprega muita gente, eu faço esse argumento. Enquanto aqui eu faço um argumento muito mais sobre população de bilhões de pessoas que vivem em situações precaríssimas de saúde. Sendo difícil comparar esses dois argumentos, porque eu vejo debates em que seria muito difícil comparar esses dois argumentos, eu acho que são argumentos fortes se forem bem construídos, no final, muitas vezes o adjudicador vai chegar e pensar, olha, sobre essas duas bancadas, o governo fica na frente porque afeta mais pessoas. Apesar de que a indústria farmacêutica vai quebrar, apesar de que muitos cientistas vão perder o emprego, é muito mais importante a vida de bilhões de pessoas, certo? Então, no final, o sopesamento de argumento deles deu empate, enquanto que a comparação dos casos deu ganho para o primeiro governo. Isso tudo foi na visão do adjudicador. O que é importante para vocês como debatedores? Quando vocês estiverem na parte mais refutativa, principalmente a segunda fala da sua dupla,
Tentem identificar o que realmente está em disputa entre vocês, entre você e a outra bancada oposta. É a veracidade dos argumentos seus e deles? É o impacto dos argumentos entre seus e deles? É a veracidade das premissas de que cada um parte? Ou é, por exemplo, o frame específico que cada um faz? É, por exemplo, a quantidade de pessoas que no final isso vai afetar? Tentem identificar e façam esse filtro. Isso é muito importante de vocês filtrarem, porque vocês só têm 7 minutos. Quanto mais tempo vocês ficarem naquele ponto específico, que é o que vai decidir o caso de vocês, mais eficiente vocês estão sendo, mais chance de ganhar. Faz sentido? Certo? Sopesamento. Tá. Isso aqui foi mais para falar o que era o sopesamento e agora algumas táticas de sopesamento. Não são táticas realmente, são pontos. Usar métricas. Primeira coisa importante. O que é métrica? Eu já devo ter falado em alguns feedbacks para vocês de debates e tal. Não entendi a métrica do debate. Ou fulano trabalhou numa outra métrica. Ou na métrica econômica, Beltrano ganhou. O que isso quer dizer? Eu gosto de pensar como se fosse realmente uma régua, por exemplo, no debate de... Pensa num bom aí. Agora. Desarmamento. Essa casa apoia o Estatuto do Desarmamento. Tá. Essa casa apoia o Estatuto do Desarmamento. Essa casa apoia o Estatuto do... um bom debate dela. Essa casa apoia o Estatuto do Desarmamento. Então, governos são a favor do desarmamento, como foi feito no Brasil, tem que se entregar sua arma lá, né, ganhar dinheiro, um negócio assim. E versus oposições que são contra o Estatuto do Desarmamento. Vamos pensar que governos fizeram um caso de segurança pública, de que mais pessoas armadas significa mais armas indo para o crime organizado. Como ocorreu agora quando flexibilizou ultimamente as regras de desarmamento. Não estou falando do caso de mais gente brigando assim e se dando tiro na rua porque bateu o carro. Estou falando do caso de desvio de armas para o crime organizado. Sabe? Porque eu posso ver esses dois casos como possíveis para governo. E oposições fizeram o caso de autodefesa clássico, assim. Que o Estado é ineficiente, principalmente num país como o Brasil. Então, você tendo um meio de defesa, não de defesa de você dar um tiro em quem está querendo te assaltar, mas um meio de como é que fala? Deter essa pessoa antes de fazer isso, porque as pessoas vão pensar 2 vezes antes de te assaltar, se verem que você está portando. Tá. Eu posso pensar em algumas métricas desse debate. E quem que vai definir qual que é a métrica mais importante vai ser justamente os debatedores. Em métrica de liberdade para o cidadão. Eu posso chegar na conclusão, eu como adjudicador, de que a bancada de oposição ganhou nessa métrica. Então, numa régua de aqui é mais liberdade para o cidadão, aqui é menos liberdade para o cidadão, liberdade no sentido clássico, liberal, de tal, de eu poder fazer tudo que o Estado não me impeça de fazer nada, eu posso pensar que o caso de governo fica mais alto nessa régua do que o caso de oposição. Não, mentira, ao contrário. Do que o caso de oposição fica mais alto nessa régua do que o caso de governo. Então, na métrica de liberdade para o cidadão, oposições ganham, certo? Porém, na métrica de força do crime organizado, governos ganham. Porque, por exemplo, vamos supor que oposições não falaram nada sobre essa parte de desviar armas para o crime organizado, só falaram que é bom o cidadão ter arma e a porra toda. Tá, se eu tenho duas métricas, duas formas de medir esse debate, duas formas de falar quem ganhou, o que deve prevalecer? Não sei. Vocês têm que me provar, vocês como debatedores têm que me provar qual que é a métrica mais importante. Ou seja, e como que vocês me provam isso? Principalmente a partir de leitura de moção. Qual que é o problema da moção que está sendo realmente debatido quando a gente começa a rediscutir o Estatuto do Desarmamento? A gente tem que olhar para o status quo atual. Pós-Estatuto do Desarmamento, pós outras partes relevantes nessa discussão. O governo Bolsonaro, que flexibilizou muito de adquirir armas e a porra toda. Então, por que a gente está discutindo, poderia estar discutindo o Estatuto do Desarmamento? Lembra que o debate é para simular um debate no Parlamento britânico. Então, a gente pode fingir que estamos debatendo revogar o Estatuto do Desarmamento no Parlamento, nós como deputados, por exemplo. Por que isso estaria em pauta? É porque o Brasil hoje é considerado um lugar em que o cidadão não tem liberdade de portar sua arma e isso é uma afronta aos direitos naturais de que o Estado não pode impedir de nada? Ou é muito mais um debate, sei lá, sobre segurança pública, sobre essa parte do desvio de armas? Ou mesmo outro caso que eu não tratei nesses dois exemplos, o caso mais clássico a favor do desarmamento, que é o de toda batida de carro no trânsito vai ter tiro em vez de porrada.
o que é importante de se discutir? As bancadas têm que, vocês como debatedores têm que, além de fazer o caso de vocês bonitinho, de fazer todo o AME, de que é importante para a segurança pública e tal, porque o crime organizado compra armas e tal, vocês têm que falar, e mesmo, essa é a discussão e não a discussão sobre liberdade, justamente porque liberdade pode ser expressada de outras formas, essa noção antiquada, porque isso na verdade só mascara um discurso que vai piorar a situação das pessoas, que a liberdade de ter arma para um cara pobre, na verdade vai ser a liberdade dele conseguir, sei lá, as 3 armas que ele tem, que ele vai ter como legais e tal, cidadão comum, um cara que pode portar até 3 armas, chutei um número aqui. Não vai ser uma liberdade de verdade, porque ele vai ser extorquido pela milícia que controla a região dele para adquirir essas 3 armas para passar para eles. Então não vai ser, na verdade, uma liberdade. Você, fazendo essa argumentação de governo, que eu acho de oposição, né? Eu acho que essa casa pode estar tudo de governo, nesse exemplo que eu dei, eu estou passando para além de um AMEI. Vocês percebem? Eu não estou falando do meu caso, não estou falando de desviar armas ou não. Estou falando sobre como que essa esfera que eu criei, esse casinho lindo, interage com todas as outras questões relevantes que foram trazidas pela oposição. Faz sentido? Então eu estou definindo para a adjudicação uma métrica. Eu não preciso falar com essas palavras, tal. Muitas vezes, tipo assim, vocês vão ver debatedores mais experientes falando, Mesa, a métrica desse debate é tal, segurança pública. A métrica desse debate é o clash econômico entre a liberdade do cientista, no último exemplo que eu dei, entre a liberdade do cientista de pesquisar e o direito dos países subdesenvolvidos de ter acesso a vacinas, por exemplo. Então, vocês definirem essa métrica com essas palavras, ou só falando qual que é o debate mais importante, vocês já ajudam o adjudicador a saber qual que é a regra que ele tem que usar. A regra que vocês ficam na frente ou a regra que vocês ficam atrás. Faz sentido? Então, usem métricas, definam métricas, não precisa falar a métrica desse debate é tal, mas ajuda, né? Para definir a métrica, vocês aqui era para se explicitar. Explicitem os clashes, então o que está em jogo aqui? O clash realmente é entre liberdade do cidadão e interferência do Estado, ou um clash muito mais sobre... qual que seria o clash do caso de segurança pública? Seria muito mais um clash sobre se a liberação, a flexibilização das regras sobre o desarmamento levam a mais violência ou a mais deterimento de situações de violência. Então esses são 2 clashes possíveis que a gente pode definir. Vocês definindo qual que é o clash importante, por relevância, por ser mais relacionado à moção, por ser o mais desenvolvido, por ser o que se relaciona mais com o status quo, escolham a justificativa que vocês querem. Vocês definindo os clashes, e vocês escolhendo suas batalhas no sentido de, se vocês já estão ganhando com um caso de segurança pública que eu dei aqui, para que vocês vão gastar 4 minutos do discurso de vocês falando sobre um caso fraco que foi, por exemplo, se for desenvolvido fraco o caso de liberdade do cidadão. Então, saibam o que é o clash importante, o que vai estar realmente na mente do adjudicador no final do debate, para vocês saberem no que vocês vão gastar tempo, para vocês conseguirem determinar a métrica, que convencer o adjudicador que a métrica que é a desse debate é a que vocês ficam na frente. Certo? Podem me interromper, tá, gente? Estou falando de tática, sopesamento, ir além do sopesamento de impactos. Como eu falei, isso aqui é basicamente uma repetição do que eu dei de exemplo aqui, que a ideia não é vocês necessariamente, o que é mais intuitivo geralmente é vocês fazerem na parte do sopesamento e tal, a segunda fala e fala, Mesa, a gente ganha porque a gente afeta um maior número de pessoas, ou a gente tira mais pessoas da pobreza. Ou a gente muitas moções, por exemplo, de movimentos sociais, a gente tem mais aderência a esse movimento do que a proposta do fulano lá. Muitas vezes, o debate não vai ser sobre só o impacto. E lembra que o impacto é só uma parte do AMEI, que é só uma parte do caso de vocês. Então, o que vai estar no final lá, o que o adjudicador vai estar botando a folha um do lado do outro, não necessariamente vai ser o impacto dos 2 argumentos, para poder definir quem ganhou o debate. Um exemplo que eu dei, por exemplo, de por que um caso de 2 argumentos perfeitos sobre incentivo à pesquisa do cientista e direitos dos países subdesenvolvidos, por que 2 argumentos perfeitos, na verdade, o que pode definir esse debate é número de pessoas afetadas. Nesse caso, o dos países subdesenvolvidos ganha. Então, não é necessariamente o seu argumento, e não é necessariamente, especificamente, o impacto que você traz que vai definir esse debate. Muitas vezes pode ser o frame que você trouxe, muitas vezes pode ser a lógica do seu argumento, ou seja, você pode chegar e provar que é menos plausível que aconteça o que fulano falou, mesmo que o deles afete muito mais pessoas, a gente nem vai chegar nessa análise, a gente vai partir das premissas dele. As minhas premissas são mais plausíveis, são mais ligadas ao status quo do que as dele, entendeu? Então, quando vocês forem sopesar os argumentos, quando vocês forem comparar o caso de vocês com o caso oposto de vocês, não fiquem só nos impactos. Falem de todo o AMEI e falem do resto do caso, que inclui seu frame, que inclui sua abordagem do debate, que inclui sua leitura da moção e sua definição dos termos da moção, certo?
Isso é importante para, por exemplo, quando você estiver debatendo com o Matheus Beninca e vocês fizeram um ótimo caso utilitário, partir lá com o princípio de que, e definir perfeitamente, em 3 minutos, o princípio de por que eu portar uma Glock é direito fundamental meu. E eu acho que ele é capaz de fazer isso. Não é? O argumento principiológico, como vocês viram na aula, não existe impacto no argumento principiológico. É importante fazer tal coisa porque é importante. É importante... Moção, essa casa prefere o modelo de autonomia indígena ao modelo de desenvolvimento ajudado, uma porra assim. É um negócio sobre... Era um debate entre, por exemplo, o modelo de Estado brasileiro ir lá e tipo assim, participar das comunidades indígenas e tal, e dar apoio e conectar elas com as cidades mais próximas e tal, com as estradas, ou o modelo de não toque nas comunidades indígenas. É basicamente esse o debate. Eu posso fazer um argumento utilitário muito bom sobre como que as comunidades indígenas hoje em dia precisam dessa atuação mais forte do Estado, principalmente por exemplo, entes privados que vão lá e afetam todo o meio ambiente onde eles vivem, que causam situações de violência. Então tem que ter um policiamento mais intenso, tem que ter uma conexão melhor com a cidade mais próxima, por exemplo, com a civilização, nesse sentido mais clássico. E aí vem fulano aqui, defendendo a autonomia indígena, falando, não importa se vai ter mais indígena morrendo, não importa se vai ter mais doença e tal, não importa se vai ter mais chance deles serem violentados por, sei lá, como é que fala? Garimpeiros e essa coisa tudo, porque, principiologicamente, é errado que o Estado vai lá e tenha essa interferência mais forte na comunidade indígena. Por quê? Porque isso necessariamente vai levar a um enfraquecimento da cultura deles e, ao longo prazo, como a gente viu ocorrer em milhares de comunidades indígenas, a extinção da sua cultura, totalmente assimiladas à cultura brasileira, do ocidental e tal, com suas... Então vai acabar suas crenças, vai acabar toda a riqueza cultural que a gente poderia... que existia nesse povo indígena, que não é importante para nós extrairmos essa riqueza cultural, é importante ela existir por ela mesma. Então, eu não me importo do caso de oposição, que falou que vai ter menos gente morrendo de desnutrição, não me importo que vai ter menos gente morrendo de ataque de garimpeiros, porque, como a gente já viu na história do Brasil, toda vez que o Estado vai lá e intervém, necessariamente leva a longo prazo à extinção dessa cultura como uma cultura única e autônoma. Isso é principiologicamente errado. Se eu fizesse caso principiológico, tivesse esse caso utilitário. Aí vem a segunda fala desse caso aqui. Eu não vou conseguir comparar os impactos, eu não vou conseguir sopesar os impactos. Ficar só repetindo do garimpeiro e tal, que muita gente morre por causa disso e daquilo, se eu não entrar na parte principal, que é, ele me deu um princípio. Ele não me deu um argumento de que a longo prazo vai ter mais comunidades indígenas florescendo por aí. Ele me deu um princípio de que é errado o que eu estou fazendo. Eu tenho que atacar, por exemplo, a plausibilidade do argumento dele, eu tenho que atacar, por exemplo, a premissa dele de que toda interferência do Estado necessariamente vai acabar com a cultura indígena. Eu tenho que atacar outras partes do argumento, outras partes do caso que não sejam meramente o impacto. Faz sentido para vocês? Top. Utilitário princípio. Plausibilidade e relevância, lembre desse filtro, é muito importante. Então, para qualquer coisa que vocês forem comparar no debate, comparar as minhas premissas com a premissa de fulano, o meu impacto com o impacto de fulano, comparem em termos de plausibilidade e relevância. Comparem em termos de, olha, o meu argumento é muito mais provável que aconteça do que o argumento de fulano, por isso que eu ganho. Ou em termos de, olha, o argumento de fulano pode até acontecer, assim como o meu, porém a gente aborda a questão mais ampla a questão mais ampla que essa moção pede para ser debatida, ou a gente aborda e afeta uma quantidade maior de pessoas. Falem em termos de plausibilidade e relevância, que é muito mais fácil para eu, o adjudicador, botar na regra no final quem ganha nesse argumento. Refutação lógica e refutação comparativa. Basicamente o que eu acabei de falar. Quando você vai refutar o caso de fulano, você pode refutar tanto a lógica do argumento dele, ou seja, falar que esse argumento é falso, seja por suas premissas, seja por um salto lógico que ele deu na hora da mecanização, como vocês podem fazer uma refutação comparativa, no sentido de não bater na lógica do argumento deles, falar que o deles é tão plausível quanto o de vocês, porém, nos impactos o meu é melhor. Porém, a minha abordagem afeta o número maior de pessoas. Porém, a minha abordagem afeta o que a moção realmente quer. Porém, o meu argumento se liga mais diretamente ao agente dessa moção, supondo uma moção de agente. Então, comparem no filtro de plausibilidade e relevância. E, claro, vocês não vão fazer só uma refutação lógica ou só uma refutação comparativa. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu acho que vocês vão fazer, é mais normal fazer um misto entre esses dois. Eu tô lembrando agora que eu escrevi isso tem algum jeito. Prever o debate no PrEP. Ah, sim. Falando sobre pesamento. Isso é... Até aqui eu tô dando mais
eu tô dando exemplos mais de táticas que seriam mais facilmente usadas por segundas bancadas, que já viram como é que o debate está delineando e tal, e podem sopesar argumentos. Só que como que eu, como primeiro-ministro, vou poder sopesar um argumento se eu não ouvi nada do debate ainda? Você vai prever os casos prováveis, os casos mais feijão com arroz que a gente chama, no PrEP e tentar se blindar disso. Isso aqui é impossível ensinar para vocês. A maioria dessas coisas é muito importante vocês terem a prática, mas isso aqui especialmente é importante vocês terem a prática, é importante vocês participarem no máximo de campeonatos possíveis. Porque vocês começam a ver não só argumentos clássicos, tipo assim, que a gente tem no senso comum de que o debate sobre desarmamento é liberdade cidadão versus segurança pública. Estou falando de casos clássicos de debate mesmo, porque muitas moções se repetem. Em muitos casos, nessas moções se repetem e casos clássicos geralmente ganham esses debates. Então isso aqui, vocês saberem quais são os casos clássicos de uma moção de movimento social, é só no debate. Tipo assim, quase toda a moção de movimento social que a gente tem, que é tipo, movimento social tal, movimento vegano, ecologista, movimento feminista e tal, quase todo esse debate vai ter sempre o argumento de, olha, a gente não pode tomar medida X porque a gente vai afastar pessoas do nosso movimento, a gente vai ter menos aderentes e a gente tem menos força no longo prazo. Versus um argumento de, olha, mas a função de existência desse movimento, seja vegano, ecologista, feminista, ou sei lá o que, é proteger tal princípio. A gente é pautado por isso. Então, se a gente não agir nessa situação, a gente vai estar traindo nossos princípios. Esses casos, 99% das vezes existem numa moção de movimentos sociais. E vocês vão ver em 99% dos campeonatos esses dois tipos de casos adaptados, claro, às moções específicas. Mas é muito palpável ver isso. Moção de agente tem um monte de caso clássico também. Todas as moções têm um monte de caso clássico. Então, isso aqui é importante para vocês, como primeiras bancadas principalmente, conseguirem já blindar o caso de vocês para os prováveis casos que vão vir, certo? Blindar no sentido de, além de fazer o caso de vocês, o AMEI e tudo mais, conseguirem já proteger esse caso de possíveis reputações que podem vir. Conseguir proteger esse caso de possíveis rebaixamentos dele em uma métrica. Então, já definam uma métrica. Tudo claro? Tudo claro? Alguma dúvida? Como ilustrar sopesamento de argumentos. Então essa aqui é mais uma tática, não devia ser um tópico, mas enfim. O que eu quero falar de cenários? Cenários é uma forma, comparação de cenários, formação de cenários, ilustração de cenários é uma forma muito importante de vocês conseguirem ilustrar para mim a comparação que vocês estão fazendo. Então, construído o argumento e falado, assim, principalmente pela segunda fala, por que o argumento X é mais importante que o argumento Y, é mais plausível, é mais relevante, o impacto é maior, supera o princípio, então por qualquer motivo o meu ganha dos outros. Como que eu posso deixar isso bem claro para a mesa? Porque vocês têm que lembrar da visão do adjudicador, que ele não está prestando toda a atenção no seu debate. Ele geralmente não está prestando atenção no discurso de vocês. Mesmo se vocês forem assim super estridentes e tal, super, uma oratória foda, é muito difícil ele estar prestando atenção no nível dos detalhes que você quer fazer, que você quer apontar. Então, algo que deixa muito mais importante, deixa muito mais claro, para lá no final, você como primeiro-ministro falou, 45 minutos depois o adjudicador lembrar do que vocês estavam falando, é um cenário, é uma historinha que você vai contar, é uma pintura que você vai fazer sobre o que é o seu caso, versus a outra pintura da bancada oposta. O que é importante quando vocês vão ilustrar cenários, quando vocês vão construir cenários para ilustrar o caso de vocês? Isso aqui é uma definição muito boa da Isa F. Kalevski, que é uma super debatedora foda aí da FRJ, que eu achei muito precisa, assim, eu achei muito legal, que é a questão de que você tem que construir cenários mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos. Cenários mutuamente excludentes significa que todos os casos possíveis que eu vou aplicar a minha tese, e todos os casos possíveis que vai ser aplicada a tese oposta, de oposição, isso tem que cobrir todos os casos possíveis nesse debate. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, moção dos transexuais, Ana, você lembra qual que era? Da Armados? Ana Medeiros. Você lembra a moção dos transexuais armados? Eu lembro lá do Brasil. Mano, cara, como você era maluco. Não, é uma moção doida. Não tratando da justeza humana dessa moção, mas era basicamente essa casa apoia que o movimento de apoio aos transexuais basicamente faça que nem os Panteras Negras nos Estados Unidos. De andar armado e tal, grupos de proteção armados, era basicamente isso. Essa casa apoia isso. Não lembro exatamente as palavras. Cenários mutuamente excludentes. Ou seja, quem está apoiando a questão de grupos armados para proteção da população LGBTQIA+, tem que tratar tanto da galera começar a andar, tem um cara no meio de um grupo e tal, que eles vão fazer um protesto, tem um cara com uma Glock,
quanto do cenário mais extremo de, por exemplo, esses grupos começarem a marchar nas ruas e tal, com armas pesadas e tal, que nem tem nos Estados Unidos lá, aqueles grupos lá em protesto como o do Capitólio e tal. Então o seu caso tem que abarcar todos esses casos. Assim como o caso de oposição tem que abarcar todos os casos, desde transfobia no sentido menos amplo, transfobia no sentido mais do cotidiano e tal, que as pessoas são discriminadas cotidianamente, assim, num preconceito mais velado, quanto de casos mais graves, por exemplo, de como o Brasil é o país que mais assassina transexuais no mundo. Então, governos têm que tratar de todos esses cenários, no sentido de não haver esses grupos armados, o que acontece, por que seria necessário, como é que seria essa proteção, enquanto que oposição, governos têm que tratar de todos os cenários em que existissem esses grupos. Desde, tipo assim, um cara que vai ter uma faca num protesto, assim, e vai falar, eu tô aqui pra proteção desse grupo e tal, até os cenários mais apocalípticos, não passando tanto pro absurdo, de, tipo assim, nos Estados Unidos, como existiam os Panteras Negras, a galera andando de fuzil pra proteger protestos, e muitas vezes causando tensões com protestos opostos. Os dois bancadas tratando desses dois cenários, vocês fazem os cenários mutuamente excludentes. No sentido de, os dois casos se aplicam a todos os cenários possíveis da moção. Eu não estou tratando só do meu melhor caso de governo, que seria, tipo assim, um mundo em que qualquer transexual que sai na rua é assassinado imediatamente. Eu não estou tratando desse melhor caso, eu estou tratando de todos os casos. Assim como oposições vão tratar de todos os casos, no sentido de não só tratar de, mas vão ser armas que eles nunca vão usar, nunca vai ter conflito, é só pra intimidar e tal. Eu tenho que tratar também do caso de que, um protesto em defesa, sei lá, a parada gay com galera armada andando na frente pode causar uma tensão, principalmente em países que tem mais polarização nesse sentido, ou mais liberação de armas, pode causar uma tensão de vir um protesto oposto, assim, conservador, e causar uma merda, um massacre, né? Então eu tenho que tratar de todos esses casos, do meu melhor caso, do meu pior caso, do meu melhor caso, do meu pior caso. E são casos mutuamente excludentes, ou seja, não existe. Desculpa, eu estava explicando casos coletivamente exaustivos. Casos coletivamente exaustivos significa que os dois casos abarcam todas as possibilidades de debate dessa moção. E casos mutuamente excludentes significa que a gente não, cada um dos casos não discute uma hipótese que está no outro caso, certo? Eu tinha um exemplo bom de quando o cenário não é mutuamente excludente, eu esqueci, que era importante. Mano, você vai pensar nisso até o final. Não, mas era um exemplo bom, calma. O cenário, você não cria um cenário mutuamente excludente quando o seu oponente vai lá e fala, mas tal coisa também acontece no nosso cenário. Aí é uma falha da outra bancada de que não está discutindo algo que na verdade vai existir nos dois cenários, certo? Tipo... Corrupção acontece nos dois cenários. Ótimo. Fim do fundão eleitoral. Moção, essa casa extinguiria o fundão eleitoral. Vamos supor que a bancada de governo argumente que o fundão eleitoral causa muita corrupção porque essas verbas são desviadas e tal, porque é muito dinheiro dado a muitos partidos pequenos, e isso favorece a corrupção. Esse não é um cenário necessário. Se eu não associar necessariamente a passagem de verbas do fundão eleitoral à corrupção que eu estou tentando falar, fala de corrupção no sentido geral. Dar qualquer dinheiro para político vai dar em corrupção. A oposição pode muito bem falar, olha, o governo não está debatendo a moção, o governo está debatendo corrupção no sentido geral. Porque corrupção vai existir nos dois cenários. Corrupção vai existir com e sem o fundão eleitoral. E eu ganho nesse debate porque, existindo o fundão eleitoral, não vamos debater se vai acabar ou não com a corrupção, mas o fundão eleitoral favorece a expressão de partidos minoritários, por exemplo. Então, tipo assim, não adianta eu criar um cenário e botar a corrupção como questão mais importante desse debate, se eu não associar uma corrupção específica que se liga ao fundão eleitoral, que não se aplique a outras hipóteses de passagem de verbas para partidos. Não adianta eu discutir isso como ponto principal do meu debate, do meu caso, se ele existe nos dois cenários, sabe? Eu estou escolhendo a batalha errada, eu não estou escolhendo algo que existe um clash realmente entre as bancadas. Faz sentido? Cenários mutuamente excludentes e coletivamente exaustivos. Como eu já falei um pouquinho aqui, trabalhe sempre no melhor cenário, ou quase sempre no melhor cenário do seu adversário. Por que você tem que trabalhar no melhor cenário? Porque às vezes um caso que na sua cabeça é muito burro, um caso que não faz o menor sentido, que com certeza vai perder, na visão do adjudicador, muitas vezes é diferente, por isso que eu peço muito para vocês julgarem, para vocês verem que é realmente uma outra visão no debate, quando vocês estão julgando do que quando vocês estão debatendo. Quando começa o tempo do PrEP,
o debatedor já começa a pensar assim, meu Deus, o que eu vou fazer e tal. Principalmente o primeiro-ministro e tal. Começa a desesperar e pensar, eu não tenho nenhuma ideia, a gente vai perder, obviamente, por isso aqui e tal. E aí no meio do debate, assim, antes da sua fala, você tá super nervoso e tal. Aí passou sua fala, você tá, puta, ninguém tá falando do que eu trouxe e tal, ninguém tá pedindo meu apoio. Enquanto isso, o juiz é a coisa mais, eu gosto muito porque é a coisa mais tranquila do mundo, assim, sabe? Você tá lá, anotando o que você quer. Claro, a gente tenta anotar o máximo pra vocês, mas, né? Anotando o que você quer e tal, prestando atenção, julgando os outros é muito bom, assim, tipo, nossa, nada a ver isso que ele tá falando, essa merda aqui, vai impactar com certeza. É uma paz de mundo, assim, é uma paz de espírito que faz com que vocês vejam os casos de uma maneira completamente diferente do debatedor. Muitas vezes, vai acontecer muitas vezes, vocês vão ficar chocados com a cauda da educação que ela chegou no final. Muitas vezes a educação é ruim? Sim. Mas grande parte das vezes, se a educação não for ruim, é porque vocês tiveram uma visão completamente enviesada do debate. Vocês já partem da premissa que vocês vão ganhar. Ou se vocês estão numa sala muito alta, vocês acham que vocês não vão ganhar, vocês já partem da premissa que vocês vão quartar. E isso faz com que vocês vejam o debate inteiro de forma diferente. Sabendo disso, que o que eu estou vendo no caso do fulano, supondo que é um caso que eu acho que vai perder do meu de qualquer jeito, porque ele está desenvolvendo mal, porque ele está tratando um cenário implausível, sabendo que eu estou enviesado, mesmo assim vale a pena você gastar uns minutinhos a mais trabalhando com o melhor cenário dele. Mesa, considerando que o que fulano quis dizer foi que isso e isso, e considerando que essa premissa que ele trouxe realmente aconteceria, não vai acontecer por algo que eu acabei de falar, mas considerando que aconteceria, ainda assim a gente ganha por causa de X, Y e Z. Então, você tá... é quase um seguro, sabe? É uma forma de garantir que você não está sendo enganado pelo seu viés, certo? Faz sentido? Ônus da segunda fala. Claro, primeiras... Isso aqui é... Muito bem ter colocado isso aqui. Primeiras falas, claro, muitas vezes vão, né? Geralmente vão priorizar, construir argumentos, construir o frame e tal, se posicionar no debate, enquanto que é muito comum que segundas falas, que as extensões, os adjuntos e os VIPs falem, olha, o nosso caso é basicamente isso, isso e isso, e agora para ilustrar um pouquinho o que seria isso, vou comparar o cenário em que todos os países subdesenvolvidos quebram as patentes com o cenário que nem o status quo em que quase nenhum quebra. Certo? Então, geralmente são as segundas falas que vão fazer essa ilustração, essa criação de cenário, com base no argumento que foi trazido na primeira. Mas isso aqui depende do debate, não... Como visualizar a comparação? Último pontinho, que eu achei importante, que eu vi também na capacitação do Pedro Drey, que é da UFRJ. Como visualizar a comparação? Eu, pessoalmente, gosto de fazer um debate fazer uma comparação muito visual. Essa parte tudo que a gente está discutindo sobre debate sobre o debate, comparando um caso com o outro e não discutindo o caso mesmo, é tudo que a gente, em termos gerais, é o que a gente chama de metadebate. Quando você começa a debater no seu discurso, você falar sobre os casos, você falar sobre o debate e não sobre o tema que vocês estão discutindo. Uma coisa é eu estar falando por que países subdesenvolvidos podem quebrar patente, outra coisa é falar por que esse argumento é melhor do que o argumento de incentivo a desenvolvimento da indústria farmacêutica. Uma coisa eu estou falando de um tema e outra coisa eu estou falando sobre o debate que a gente está tendo. Faz sentido? Quando eu estou falando sobre o debate que a gente está tendo, se chama metadebate. Tá. Eu gosto muito de fazer um metadebate visual, assim. Eu gosto muito de construir um cenário, assim, contar uma historinha. A Ana sabe muito, a Ana também faz muito isso. Tipo assim, eu construí um caso lá sobre por que o Estado brasileiro ajudar as comunidades indígenas, naquele exemplo que eu dei agora, é importante para que essas comunidades não sejam tão vulneráveis a todos esses efeitos externos. Aí a Ana vai chegar lá e falar, vai revisar meu caso e falar por que isso é importante frente ao argumento principiológico de que a gente não pode extinguir essas comunidades. Pô, eles estão lá mantendo a cultura deles e tal, sendo moralmente corretos e tal, de não interferir na cultura indígena, como disse o Benito e tal. Mas por que mesmo assim isso não vale a pena? Por que mesmo assim isso pode levar à extinção desses grupos? Porque o fulano vai lá, vai tentar caçar num dia... Eu sempre falo, o Joãozinho vai lá tentar caçar num dia qualquer lá e vai ser morto por um garimpeiro e tal. Isso vai começar a afetar muito mais a comunidade. Ela vai se preocupar muito mais com essas questões que o Estado teria muito mais capacidade de lidar, quando na verdade que o Estado teria muita mais capacidade de lidar com, tipo, garimpeiros e tal, desmatamento e esgotamento de todo o ambiente em que eles vivem. E aí foda-se a cultura, sabe? Eles vão começar a se preocupar muito mais com questões existenciais, muitas vezes vão morrer essas comunidades, sabendo de como está indo, por exemplo, a expansão da linha de desmatamento na Amazônia, por exemplo. E aí a gente não vai ter cultura de qualquer forma. Pelo menos quando o Estado intervir, a gente pode ter um mínimo de controle, sabe? É só a gente priorizar um atendimento que não impõe a cultura, por exemplo.
Então, eu criei um cenário, esse não foi um bom exemplo, do que eu tô tentando falar. Mas, já sei um exemplo bom. Moção, esse é o último ponto, então eu vou criar outro exemplo. Que é a moção sobre esta casa priorizaria comprar produtos domesticamente do que importar. Era um negócio, sabe qual é essa? Lembra dessa? Certinho, não. Tá. Mas é só lembrar desse. Não, mas você lembra que é Essa mais... casa da Charia do Buzinhos. Não, mas você só me sabota, não lembro. Essa casa prefere comprar produtos domesticamente do que importar produtos. Essa foi uma moção que eu lembro que a gente debateu e, tipo assim, eu fiz o caso lá sobre como que, acho que a gente estava priorizando comprar produtos internos. Então, era o governo. Como que fortalecer a indústria nacional é importante, como que muitas comunidades dependem do comércio para a par com eles. Focalizei o debate no Brasil e falei que por vários outros motivos, às vezes é muito mais barato produzir blusa na Shein do que pela comerciante do bairro, sabe, da feira. E por que é importante proteger esse comerciante da feira para não haver uma substituição desse modelo produtivo, acabar com a fonte de renda dessa família, de várias famílias produtoras e deixar uma dependência enorme dessa comunidade com um país que fica a milhões e milhões de quilômetros de distância. Aí a Ana refutou um monte de coisa e comentou. Mesmo, o nosso caso é basicamente o seguinte, a dona Deia, que vai lá e costura há não sei quantas gerações, costura todos os vestidos da cidade no interior X, ela precisa dessa renda e ela não tem como se recolocar no mercado de trabalho dessa cidade que já é precarizado e tal. Então, a partir do momento que as pessoas começam a comprar só coisas da Shein e começa a abrir mais estradas para essa cidade e tal, e todo um desenvolvimento da cidade pautado na dependência do ambiente externo, a dona Deia e os filhos dela necessariamente vão ter uma dificuldade muito maior de se recolocar no mercado de trabalho. E se não forem levados à miséria, vão ter que sair dessa cidade, vão ter que despovoar esses povoados pequenos que são tão importantes para a nossa cultura. Então ela contou toda a história da vida da dona Deia e por que seria importante priorizar os produtos internos em vez de importar da Shein. Tá assistindo? Isso tudo para falar de visualizar cenários. Não estava falando disso ainda, agora eu vou falar disso. Como visualizar a comparação? Você pode comparar nos termos de Mesa, a gente ganha porque a gente tem mais pontos positivos do que o meu adversário. Mesa, a gente ganha porque a gente tem menos pontos negativos do que o adversário. Esse é o jeito mais intuitivo assim, de vocês pensarem, né? Então, comparar basicamente como que milhões de pessoas morrerem ou terem tratamento de doenças que poderiam ser vacináveis muito mais barato, as pessoas morrerem, é um impacto muito maior, é um negativo muito maior do que o negativo de alguns cientistas perderem emprego, certo? Então, por comparação de negativos, eu tenho um negativo menor e eu ganho esse debate. Ou comparação de positivos, a da importação de produtos versus comprar internamente. Mesa, é muito mais importante que a gente que a gente aumente a capacidade de compra de várias pessoas que não têm dinheiro para comprar o vestido da dona Deia, que é 10 vezes mais caro que o da Shein. É muito mais importante que a gente dê a oportunidade das pessoas poderem se expressar, dê a oportunidade das pessoas poderem se vestir do jeito que quiserem, de um jeito muito mais barato, do que proteger a carreira da dona Deia, que pode ser se recolocar no mercado de trabalho, ou que já é uma minoria na comunidade. Então eu tenho mais pontos positivos do que meu adversário. E outra forma de pensar essa visualização da comparação de quem ganha é pensar no delta, que é também outra palavrinha chata de debate que eu não gosto de usar, mas o delta significa, né, variação, né, na área de exatos aí. Delta significa variação. Então, muitas vezes nos debates vocês vão ver, geralmente a galera mais experiente vai sempre falar. Beleza, então no nosso caso tem pelo menos esse delta aqui, pelo menos a gente ganha essa vantagem. Um exemplo disso seria a moção dos transexuais armados, que eu lembro, dos grupos armados porque eu lembro que eu lembrei que eu tô falando de deixar visual. É porque eu lembro que nesse caso, a gente estava falando sobre, na verdade, foda-se, vai ser essa moção, porque é o exemplo que eu pensei agora. Que tendo esses grupos armados, comparando o melhor cenário, que foi super bem desenvolvido, de por que tinha que ter esses grupos armados. Beleza, vai ter uma proteção maior no curto prazo, porque essas pessoas vão, né, pessoas que vão querer agredir essas pessoas vão ser mais detidas e tal, vão ter medo de tomar um tiro. Mas no longo prazo, a gente vai começar, a sociedade geral, que é muito conservadora, vai começar a ver essas pessoas esses grupos armados como perigosos e tal, vão começar a associar uma noção de criminalidade, uma noção de marginalidade com esse grupo que já é discriminado, já tem muito preconceito sobre. Então eles podem até ter um ganho no curto prazo, mas no longo prazo o preconceito aumenta. No nosso caso, que a gente não tem isso, beleza, vai continuar matando muita gente, vai continuar com preconceito fodido, mas a gente pelo menos não muda o nível desse preconceito, criando grupos armados. Então o delta, mesa, é negativo para eles, certo?
porque eles podem ter um ganho a curto prazo de aceitação da sociedade, menos violência, mas a longo prazo esses grupos vão começar a ser vistos como, sei lá, grupos terroristas, assim como foram os Panteras Negras dos Estados Unidos. Então o delta deles é negativo mesmo. A avaliação. Eu acho isso. Eu queria uma conclusão mais... Antes de terminar a aula, Rafa, Ana, Beninca, querem falar alguma coisa sobre? Boa tarde, pessoal. Pra Pra quem quem... seja filmado. Ou você Ah, não tá. tá Não, falar sobre a mas... aula? não, eu ia só falar assim da vida mesmo, na verdade. Pode falar, a gente gravou, começa a nossa despedidinha. A minha da Ana. Não, mas eu acho que a sua aula ela já abarcou todos os pontos, eu acho que tá suficiente. Bom, enfim. Eu senti isso também. Não, eu só falei... Não, tá bom.